Pessoal, eu vou começar falando para vocês sobre rotas biosintéticas. Eu quero muito que vocês entendam que uma planta, quando é um organismo complexo, então ela usa metabólitos primários para gerar os secundários. Quem são os metabólitos primários? São as substâncias básicas de qualquer organismo vivo, né, de qualquer célula. Os carboidratos, as proteínas, os ácidos nucleicos e os lipídios. Essas são as moléculas básicas de um organismo, né, as vitaminas. A partir dessas moléculas, as plantas produzem moléculas mais adaptativas, que a gente chama de secundárias ou especiais. Por quê? Porque a planta vai produzi-las de acordo com a sua necessidade. Falamos muito disso. Então, quando eu falo para vocês que na gnosia eu quero desvendar uma rota biosintética, o que eu estou querendo dizer? Eu quero pegar uma molécula que uma planta produz e quero descobrir como é que a planta fez para produzi-la. Isso para um farmacêutico é muito importante, porque quando eu descubro a rota biosintética que a planta faz para produzir uma molécula de interesse, eu vou e tento reproduzir essa rota em laboratório. Eu vou mostrar para vocês uma via biosintética que leva à produção de esteroides, especificamente do colesterol. O colesterol é tão importante, gente, como molécula biológica básica dos seres vivos, que ele está presente na célula animal, ele é muito importante na célula animal, mas também está presente na célula vegetal. Então, essa via biosintética existe tanto nos animais quanto nos vegetais. A célula vegetal produz colesterol e a célula animal também produz. Por qual via? Por essa via aqui, que é a via do mevalonato. Vou diminuí-la um pouco. Falar, por que chama via do mevalonato? Né? Devia chamar via do colesterol, porque leva à produção de colesterol. Ela se chama via do mevalonato porque o mevalonato é um dos principais metabólitos gerados nessa via, um dos principais intermediários. Olha aqui que interessante que é essa via, para vocês entenderem a ideia de uma rota biosintética. Então vamos lá. A molécula de interesse é o colesterol, é a molécula final. Olha que molécula complexa. Ela tem um núcleo esteroidal, que faz dela uma molécula esteroidal, né? Esses 4 anéis aqui, ó. 1, 2, 3, 4 anéis. Esses 4 anéis é o anel do núcleo esteroidal. Ele vai estar presente em todas as moléculas esteroidais que se derivam do colesterol. Então, os hormônios sexuais, se vocês olharem na internet a estrutura da testosterona, vocês vão perceber que tem esses 4 núcleos. A estrutura do hormônio feminino, o estrogênio, tem esses 4 núcleos. A aldosterona, o hormônio antidiurético da suprarrenal, tem esses 4 núcleos, porque são todos corticoides. São todas moléculas que têm um núcleo esteroidal, né? Então, são todas as moléculas que são produzidas pela nossa suprarrenal e também pelas gônadas, né? Pelos testículos, pelos ovários, conseguem usar colesterol para produzir hormônios. Se for esteroidal, vai ter esses 4 núcleos. E reparem que o colesterol é uma molécula grande, né? Ele tem uma parte fechada e tem esses radicais. Só que reparem que antes do colesterol existe um derivado, um intermediário, né? Antes de fechar a molécula do colesterol, a célula produz uma molécula chamada esqualeno. Antes do esqualeno, olha só, a molécula é simplesmente uma molécula aberta. Nem fechou ainda, nem formou nenhum núcleo. É difícil olhar para isso daqui, né, gente? Imaginar que essa daqui é um intermediário que vai acabar se transformando nessa molécula. É muito diferente. E vamos voltar lá para a primeira? Olha quem é a primeira molécula da via. O bom e velho acetato, que se liga à coenzima A, formando o acetilcoenzima A. Vocês se lembram disso lá da bioquímica? Lembra quando a gente quebra a glicose, a gente forma o piruvato e depois o acetil? Então, o acetil, gente, nada mais é do que uma pequena molécula orgânica que tem 2 carbonos, chamada acetil, e um grupo carboxila aqui na ponta. Esse acetil se liga na coenzima A, formando acetilcoenzima A. E olha o tanto de intermediários que existem na via do mevalonato. Essa aqui é a via completa.
Essa aqui do lado com as estruturas é a via resumida, destacando só alguns componentes mais relevantes, como, por exemplo, o acetato se tornando mevalonato. Opa, está pulando uma etapa aqui. Ó. A etapa completa diz que o acetato se liga na coenzima A, formando acetil-CoA. Depois forma uma outra molécula, HMG-CoA. HMG-CoA vira mevalonato, que é essa estrutura aqui. O mevalonato não se torna o isopreno direto, o isopreno ativado, né? Existem várias etapas em que a formação do isopreno é produzida, né? Vários intermediários onde a estrutura isoprênica está presente. O que é um isopreno, gente? É essa estrutura aqui, ó. O grupo de substâncias mais comuns numa planta, o grupo de metabólitos secundários mais comuns de uma planta se chamam terpenos. O que os terpenos têm em comum? Eles são originados a partir dessa estrutura, do isopreno. Então, o que é um terpeno? Uma repetição de isoprenos. O que é um isopreno? É um carbono ligado em outro, que se ramifica ligando no metil e fazendo uma dupla ligação com CH2. Um isopreno, gente, é um alceno. É uma cadeia carbônica simples, que na verdade com uma ramificação, contendo uma dupla ligação, uma insaturação. Por isso ele é um alceno. Não tem grupo funcional, é apenas uma cadeia carbônica simples, então ele é um hidrocarboneto, com dupla ligação, então ele é um alceno. O isopreno, gente, essa estrutura, ela se repete na estrutura dos terpenos, tá? Então nós vamos ver várias substâncias que plantas produzem, agrupadas por semelhança química. Então nós vamos ver os flavonoides, os alcaloides, os taninos, as saponinas, os polissacarídeos e agora vamos ver os terpenos. Então todo terpeno ele tem uma estrutura isoprenílica, né, que é essa estrutura aqui na sua via biosintética. O terpeno são repetições de isoprenos. Na via que nós estamos estudando, que leva à produção do colesterol, reparem que ela tem muitas etapas, algumas estão suprimidas aqui nessa, essa aqui é apenas uma resumida. Ó. Do isopreno, aqui já mostra o esqualeno, e o esqualeno se transformando em colesterol. Ó, na prática, eu tenho vários intermediários, desde o isopreno, até gerar o esqualeno, que é essa molécula aqui. Ó, o esqualeno está aqui. Depois o esqualeno se torna lanosterol, que não está sendo representado aqui, que está parecendo que o esqualeno vai direto para colesterol, né? Não. Gera um intermediário antes, o lanosterol, e depois o colesterol. Essa via aqui, gente, completa, com todas as estruturas, para vocês terem uma ideia, no livro de bioquímica, ela ocupa 3 páginas, até eu colocar todas as moléculas e sintetizá-las. E mostrar como é que é a rota de síntese, né? Como é que uma se transforma em outra. Então, o metabolismo vegetal é isso, uma planta é capaz de pegar o acetil, ir convertendo ele, unindo um acetil ao outro, unindo acetil com fosfato, enfim. Ela é capaz de ir agrupando essas moléculas até formar uma estrutura complexa e final, um produto final, que é o colesterol. Então, nós farmacêuticos, quando a gente descobre essa molécula aqui, ó, você pega uma planta e descobre que ela tem atividade farmacológica. Você leva para o laboratório e descobre qual é a substância. No momento que você descobre a estrutura da substância, você pensa, como é que a planta produziu isso daqui? E aí lá vão ser feitos vários estudos para desvendar essa rota metabólica, para você entender da onde que surgiu, qual foi a molécula precursora, quais intermediários foram gerados, até chegar na sua molécula final. Imagine a quantidade de estudo que não se fez para descobrir como é que o colesterol era produzido. Olha a quantidade de intermediários que precisaram ser identificados. Gente, reações químicas. Aqui são reações químicas, né? Estou fundindo acetatos, formando mevalonato. O mevalonato depois adquire uma ligação dupla, formando o isopreno. As unidades isoprênicas se fundem, gerando o esqualeno. O esqualeno vira lanosterol vira colesterol. Essas etapas todas, elas acontecem espontaneamente, ou vocês acham que essas reações químicas são reações químicas orgânicas, né?
elas precisam estar ou não estimuladas, ou elas acontecem naturalmente? Como é que eu estimulo uma reação orgânica? Alguém sabe? Como é que eu facilito a fusão dos acetatos para gerar mevalonato? Como é que eu transformo o mevalonato para ele virar o isopreno? Como é que os isoprenos ativados formam esqualeno? O que está faltando aqui, gente, nessas reações químicas? O que uma reação química biológica que ocorre dentro de uma célula, nesse caso, tanto da célula vegetal quanto animal, o que essa cadeia de reações demanda para acontecer? Alguém sabe? Olha, cada etapa dessa, é porque aqui não está representado, mas cada etapa dessa é catalisada por uma enzima. Então eu tenho uma enzima que converte o acetil em HMG-CoA, que é HMG-CoA redutase. Vai trabalhar o HMG-CoA em mevalonato. O mevalonato, quando é convertido no 5-pirofosfomevalonato, ele é também uma enzima que está fazendo isso. Então olha que trabalhoso, gente. Eu tenho que primeiro descobrir todas as vias, todos os intermediários metabólicos que levam ao meu produto de interesse, aqui no nosso exemplo é o colesterol. E quando eu descubro, eu preciso saber qual a enzima que está fazendo a catálise dessa reação. Qual a enzima que está permitindo a conversão de mevalonato em isopreno, de isoprenos em esqualeno, de esqualenos em colesterol. Então, isso é desvendar uma rota biosintética. Se não tiver ficado claro, vocês abram o áudio e façam perguntas. Mas desvendar uma rota biosintética é, uma vez descoberto um produto de interesse, você fazer o caminho inverso, descobrir como foi que a planta conseguiu sintetizar aquela substância de interesse. E para isso, você precisa descobrir todos os intermediários da via biosintética e, de quebra, todas as enzimas que catalisaram as reações, até chegar no seu produto final. A via do mevalonato é uma via famosa, porque ela é importante para a vitalidade de várias células, e nesse caso, é uma via extremamente complexa. Aqui ele está dizendo para você, gente, que embora a via do mevalonato pareça unidirecional, é muito importante ter em mente que os intermediários gerados podem ser direcionados para outras vias metabólicas ou serem provenientes delas. O que essa frase está querendo dizer? Querendo dizer, ó, que do acetato eu gero mevalonato eu gero isoprenos eu gero esqualeno eu gero colesterol. O mevalonato, a gente não precisa pensar que ele tem que vir necessariamente da fusão dos acetatos. Eu posso fornecer mevalonato externo para essa célula. Então ela usa o mevalonato já pronto, ela não precisa fundir acetatos para gerar mevalonato. Ou a célula tem uma outra via metabólica que produz mevalonato, ela já usa o mevalonato direto. Aí se tiver uma rota metabólica que produz esqualeno, ótimo, o esqualeno já vai ser fornecido para a via do mevalonato e já vai ser transformado diretamente em colesterol. Então, esses intermediários, eles podem ser formados dentro dessa via, verticalmente, ou eles podem ser recebidos horizontalmente de outras vias. Por exemplo, eu quero estimular a produção de colesterol numa planta, eu posso fornecer para ela isoprenos. A partir de isoprenos, eu sei que ela consegue terminar a produção do colesterol. Eu não preciso necessariamente fornecer acetato. Posso fornecer qualquer intermediário, que daí o que eu fornecer, a síntese vai acontecer daqui para frente. Então, se eu forneço esqualeno, a síntese vai ser só terminal. A planta vai pegar o esqualeno pronto que eu forneci, transforma em lanosterol em colesterol. Então, eu pulo várias etapas. Então, eu posso fornecer esses metabólicos para uma via de forma externa. Eles não necessariamente vão ser formados só de forma horizontal, só dentro dessa via. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, aumentar a produção de colesterol, eu posso fornecer para a célula isopreno. E ela vai ter o isopreno que ela mesma gera a partir da fusão dos acetatos, gerando mevalonato, ela vai gerar isopreno. Fora o isopreno que ela mesma gera, eu vou estar doando isopreno extra. Então ela vai pegar essas duas fontes de isopreno, converter em esqualeno e depois em colesterol. Então eu aumento a minha produção de colesterol.
Esse quadro aqui, eu gosto dele porque ele mostra pra gente que a planta tem um metabolismo basal. Quem é esse metabolismo basal? É o metabolismo que produz as substâncias fundamentais da célula, as moléculas orgânicas básicas, que são quem? As proteínas, são cadeias de aminoácidos. Os ácidos nucleicos, que são formados por cadeias de nucleotídeos. Os carboidratos, que são açúcares, né, formados por monossacarídeos em cadeia. E os lipídios, que a gente tem como principal lipídio o glicerol ligado em ácidos graxos, formando triglicerídeos. Eu também tenho fosfolipídios, tenho colesterol. Essas moléculas do metabolismo basal, se vocês seguirem as setas, vocês vão ver que a planta faz o seguinte, ela pega essas moléculas básicas, ou seja, os aminoácidos das proteínas, ó, e usa esses aminoácidos para produzir, por exemplo, flavonoides e ligninas e alcaloides. Então, a partir dos aminoácidos, as plantas podem gerar 3 metabólitos secundários: flavonoides, ligninas e alcaloides. A partir dos açúcares, ó, a planta da glicose, a planta gera piruvato, gera acetil-CoA, e a partir daí ela pode produzir ácidos orgânicos, policetídeos. Olha a via dos terpenos. Ó. Os terpenos podem ser produzidos a partir do piruvato, a partir do acetil-CoA. Porque o acetil-CoA gera mevalonato, e o mevalonato gera terpenos. Acabei de falar para vocês que na via do mevalonato, os terpenos são substâncias que vão estar presentes em os isoprenos, né, da via do mevalonato, vão estar presentes em todos os terpenos. Daqui a pouco isso vai começar a ficar um pouco mais claro, mas eu queria que vocês focassem nisso, que a planta tem um metabolismo basal, são substâncias vitais às vidas, RNA e DNA, proteínas diversas, açúcares para gerar energia, lipídios, né, as fontes de lipídios para produzir membranas, para guardar energia de reserva. A planta, assim como nós, ela usa como 4 principais moléculas orgânicas básicas essas 4. E a partir do metabolismo delas, ou seja, a partir do metabolismo dos aminoácidos, eu consigo gerar fenilpropanoides, flavonoides, ligninas, consigo gerar a partir do acetil-CoA, que vem dos açúcares, especialmente, mas também pode vir das gorduras e do metabolismo de aminoácidos, eu vou gerar acetil-CoA ou piruvato. Esses dois podem ser desviados para a produção de terpenos, que são as moléculas mais comuns na planta. Tá? Então, é dessa forma que a planta produz seus metabólitos secundários. Ela usa as moléculas do metabolismo primário, as moléculas básicas da célula, as proteínas, né, para conseguir sintetizar os seus produtos secundários. Então, a planta ela tem 2 momentos metabólicos. Num, ela está produzindo substâncias básicas para ela continuar viva, né? Lipídios para produzir membranas, carboidratos para ela gerar energia, proteínas para ter várias funções celulares no núcleo, no citoplasma, na membrana, e os ácidos nucleicos para controlar a replicação celular, DNA e RNA. Essas estruturas basais que toda planta tem, ela vai usar essas moléculas como fonte para ela produzir moléculas adaptativas. Os terpenos são venenos, normalmente, da planta para evitar o ataque de herbívoros, por exemplo. A gente vai falar um pouco sobre um tipo importante de terpenos presentes nas plantas, que são os óleos essenciais. Tá ok? Então, com esse desenho, eu quero mostrar para vocês que é a partir das moléculas básicas de uma célula que nós vamos produzir, metabolizar essas moléculas e, a partir delas, gerar o metabolismo secundário ou especial, que é rico em moléculas específicas das plantas, como alcaloides, lignina, flavonoide, ácido orgânico, policetídeos, terpenos e alguns derivados de açúcares. Essa figura de baixo, ela está mostrando a mesma coisa da primeira,
só que de uma forma por grupo, por precursor. Então, olha aqui, o acetil-CoA, que é originado a partir da quebra da glicose, que é um açúcar, ou da quebra de gorduras, o acetil-CoA pode dar origem a policetídeos, poliacetilênicos e flavonoides e estilbenos. Ou seja, essas substâncias de fora do círculo são substâncias que a planta produz a partir do acetil-CoA que ela arrancou de moléculas de glicose ou de açúcar. São metabólitos primários. Aminoácidos, gente, são partes de proteínas, que é um metabólito primário da planta. A partir de aminoácidos, eu consigo produzir aminas, alcaloides verdadeiros, glicosídeos ciânicos e glicosinatos. A via do mevalonato, que é essa que nós estudamos, que também é ativada a partir de acetil-CoA, ela produz terpenos e sesquiterpenos. Ó, esses dois poderiam estar aqui, ó, também no ciclo da acetil-CoA, porque o mevalonato é produzido a partir da acetil-CoA. Então, a acetil-CoA também, em última instância, vai dar origem aos triterpenos, os esteroides e os sesquiterpenos. Ó, a 1-desoxidexilulose, que é um açúcar, ela dá origem aos tetraterpenos, M-terpenos, diterpenos e monoterpenos. Então, é um carboidrato que dá origem especialmente ao grupo dos terpenos. Mas não a todos, né? Não aos triterpenos, não aos sesquiterpenos. Esses são originados do mevalonato. Ácido cinâmico. O ácido cinâmico também é uma molécula do metabolismo primário e a partir dele a gente produz fenilpropanoides, cumarinas, ácidos fenilcarboxílicos. Então, a partir do ácido cinâmico, a gente consegue produzir esses três fármacos, esses três grupos de substâncias, né? As cuparinas, fenilpropanoides e o ácido fenilcarboxílico. Essa é uma que eu queria que a gente se detivesse com mais tempo, para vocês poderem observar como é que se dá uma rota biosintética de uma molécula de interesse presente nessa planta aqui, ó, Artemisia annua L. Artemisia annua é o nome da espécie, annua é a espécie, Artemisia é o gênero, L é Linneu, né, o descobridor dessa planta. Quando a Artemisia annua estava sendo estudada, a gente percebeu-se que ela tinha atividade para matar o plasmódio falciparum, ou seja, quando você dava Artemisia annua para um paciente malárico, ele acabava melhorando. Por que ele melhorava? Porque no extrato de Artemisia annua tinha uma substância antimalárica. Vamos pesquisar qual era essa substância. Em homenagem à planta, ao gênero, né, que é a Artemisia, ela foi chamada de artemisinina. Essa é a estrutura da artemisinina. Então, ela foi a primeira descoberta. Fui lá no extrato da Artemisia, vi que ela tinha propriedades antimaláricas, e aí decidi, naquele extrato, identificar qual era a substância antimalárica. Identifiquei que era artemisinina, fui lá descobrir a estrutura. Como eu acabei de dizer para vocês, qual que é a primeira coisa que um farmacêutico se pergunta quando ele descobre a estrutura de uma molécula de interesse? Nesse caso, de interesse como antiprotozoário, né, como antimalárico. A primeira pergunta, gente, que um farmacêutico faz é como é que a planta conseguiu produzir a artemisinina? Por quê? Quando ele conseguir responder essa pergunta, ele vai ter toda a via metabólica da artemisinina. E aí, com isso, ele pode tentar ir para o laboratório e copiar essa via em laboratório, para ele não precisar ficar extraindo a artemisinina de planta. Quando eles fizeram essa pesquisa, gente, eles perceberam que a planta usa gás carbônico, faz a fotossíntese e produz açúcares. Esses açúcares são transformados, quebrados em acetil, que se liga na coenzima A, formando acetil-CoA. Ou acetil-CoA a gente conhece muito, né? A coenzima A ligada no grupo acetil. Olha que incrível que uma planta consegue fazer. Ela pega esse acetil e consegue fazer várias ligações dele entre si. Quando ela consegue combinar o acetil várias vezes, inclusive com 2 fosfatos na ponta,
Uma enzima chamada amorfadienosintase vai agir sobre essa estrutura e ciclizar ela. Tá vendo que ela era aberta? Depois que a amorfadienosintase agiu, ela ficou fechada. Depois ela vai ser oxidada, vai ganhar um átomo de oxigênio, que é o C-OH, nesse radical. E depois ela vai ser irradiada com luz solar, formando finalmente, aqui embaixo ela forma uma acetona, né? Formando finalmente uma molécula de artemisinina. Quando a gente descobre isso, gente, para a indústria farmacêutica, é um grande salto, porque agora eu sei como que a planta produziu minha molécula de interesse. O próximo trabalho agora nem é tanto farmacêutico, agora é muito químico. Eu preciso que um bom químico orgânico me solucione esse problema de produzir artemisinina agora in vitro, copiando os processos que a gente viu na planta ou até tornando-os melhores, mais elaborados. Até porque eu posso incorporar tecnologias novas, posso fazer modificações nesse método original de síntese. Ó, é assim que a artemisinina é produzida numa planta. Mas a planta Artemisia nua demora 18 meses para sintetizar artemisinina. Em um laboratório usando leveduras recombinantes, o processo foi reduzido para 3 meses. Então, olha como é importante conhecer a via metabólica da produção de uma substância. Quando nós descobrimos da artemisinina, nós percebemos que ela era uma via que a própria planta demorava demais para concretizar. Ela demorava 18 meses para conseguir produzir artemisinina. Quando nós descobrimos a rota biosintética na planta, nós partimos para o laboratório. E no caso da artemisinina, tivemos sucesso. Nem sempre a gente tem sucesso, tá? Inclusive, eu não consigo produzir a planta tal qual ela era no meio ambiente. No caso da artemisinina, eu consegui. Então, tem várias etapas aqui mostrando para vocês que, a partir de uma levedura geneticamente modificada, começou a haver produção de enzimas e também de radicais que vão ser importantes para a formação da artemisinina. E aí essa molécula vai sendo formada até gerar aqui o intermediário final, que é o ácido artemísico, e o ácido artemísico vai ser convertido em artemisinina pura. Esse processo feito em laboratório, gente, usando tecnologia do DNA recombinante, colocando num fungo os genes que vocês querem estudar e as moléculas que eles vão levar à produção, no caso a artemisinina, todo esse processo aqui em laboratório, para ele acontecer, para conseguir sintetizar a artemisinina por via laboratorial, sem ter que plantar a artemisia nua, colher a artemisia nua, extrair um extrato, padronizar. Se eu não quiser ter todo esse trabalho, você pode, quando você faz a caracterização usando biotecnologia, você pode conseguir produzir essa substância alterando a genética do organismo que vai produzir a substância por você. Então, se for um fungo, você altera a genética do fungo. Se for uma ave, você altera a genética da ave. E dessa forma, você, ao mexer na estrutura genética dos organismos, né, seja de uma planta, seja de um animal, seja de um fungo, você pode atribuir características novas para esses organismos, né? Pode criar animais ou plantas transgênicas, ou fungos, como é o caso aqui. Um fungo é modificado geneticamente para produzir maior quantidade de artemisinina. Aí a gente purifica a artemisinina e usa ela na forma de um medicamento. Esse processo laboratorial encurtou bastante o tempo de produção de artemisinina, porque na planta demora 18 meses para você poder fazer uma extração adequada de artemisinina. Em laboratório a gente consegue produzi-la em apenas 3 meses. Parece muito ainda, né? Pensa, 3 meses produzindo uma substância, melhor do que 18, né, gente? Melhor que 18, mas mesmo assim é um prazo longo. Lembrando, os produtos das plantas, se você olhar a estrutura química deles, como é o caso da artemisinina, são estruturas complexas, cíclicas, difíceis de serem produzidas, tanto que algumas a gente nem consegue.
Tá certo? Essa primeira parte, gente, eu vou abrir para as dúvidas. Vocês têm algum tipo de dúvidas sobre essa primeira parte? Não ficar com vergonha, não. Abre o áudio aí e fala.